muita graça, com muita alegria, um prazer imenso estar aqui com você mais uma vez para compartilhar subsídios da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo, a evangelização dos grupos religiosos. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre aqueles que estão desviados. Existem dois grupos de desviados. Primeiro grupo, os que não desejam voltar a Jesus. Segundo grupo, os que estão ansiosos por voltar a Jesus. E aqueles que não desejam voltar a Jesus, nós devemos citar a eles alguns textos da Bíblia Sagrada. E um dos textos que nós escolhemos para que aqui é Provérbios 14:14. O que no seu coração comete deslize, ou seja, o que no seu coração comete pecado, ele se enfada dos seus caminhos e sai da presença de Deus. Lucas capítulo 15, versículo 13 a 17, nós vamos encontrar a parábola do filho pródigo. E nós vemos que quando o filho pródigo saiu da casa do seu pai, e com toda a herança que era dele, e ele gastou tudo isso dissolutamente, gastou tudo isso com as coisas do mundo, ele começou a padecer necessidade. Seria o momento de ele voltar para a casa do pai, mas ele ainda não voltou, porque ainda não desejava voltar para a casa do pai. Preste atenção no que diz os versículos. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se, chegou a um dos cidadãos daquela terra, ou seja, ele não voltou para a casa do pai, ele foi procurar trabalho e procurou os cidadãos da terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Ele preferiu apacentar porcos do que voltar para a casa do seu pai. E enquanto apacentava porcos, ele teve fome, ninguém lhe dava nada, e ele desejou comer então a comida dos porcos. E depois disso, depois de padecer muita fome, aí então ele torna em si, e ele se lembra que na casa do seu pai, os jornaleiros do seu pai, ou seja, os funcionários, por mais simples e humildes que eram, eles tinham abundância de pão, e ele disse: eu aqui pereço de fome. Então ele vai tomar uma atitude, ele vai se arrepender, tomar uma atitude para voltar para a casa do pai. Mas no início ele não desejou. São assim também aqueles que estão desviados da casa de Deus e não desejam voltar para a casa do pai. E enquanto estão neste orgulho, tomando essa atitude de não voltar, estão padecendo necessidades, estão sofrendo, estão com fome da palavra de Deus, e nós que evangelizamos devemos saber de tudo isso para com mais facilidade chegar a este grupo. Temos também o grupo dos que estão desejosos de voltar a Jesus. E devemos dizer que é necessário se arrependerem e tomarem uma atitude, porque a atitude do filho pródigo depois foi uma atitude de quem deseja voltar para a casa do pai. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, eu quero ser como o simples trabalhador, mas eu quero ter o pão de cada dia, eu quero ficar na casa do pai. Ele disse: faze-me como um dos teus trabalhadores. Aí ele toma a decisão, e levantando-se foi para o seu pai,
e quando ainda estava longe, aí o seu pai o correu, abraçou, beijou, levou ele para casa, matou o bezerro cevado, colocou roupas, sandálias nos seus pés, um anel no seu dedo, e por fim ele disse: vamos festejar. Este meu filho estava lá no mundo, estava em pecado, mas agora ele reviveu, estava perdido, mas agora ele foi achado. E começaram então todos se alegrar, né? Então, vamos evangelizar esse grupo dos desviados, vamos procurar saber como evangelizar. O evangelizador deve diagnosticar a causa da queda deste que deixou de seguir a Cristo. Nós devemos diagnosticar, ou seja, saber por que esta pessoa deixou de servir a Deus, por que ele está desviado. Existem diversas causas que podem ter levado uma pessoa a desviar-se. Alguns ficam indecisos na hora de voltar para Jesus, com receio de ter uma nova queda. Outros imaginam, inclusive, não haver mais oportunidades de voltar. E nós vamos falar com você algumas causas que são prováveis, algumas causas que levaram essas pessoas a se desviarem de Cristo. Por exemplo, uma fé sem raízes. Uma fé sem raízes. Por quê? A verdadeira fé consiste em receber a Cristo de coração. Romanos 10, 9 e 10 diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. A verdadeira crença só de mente não cria raízes e nem pode salvar. Mas o que pode salvar? Só a fé que tem raízes fortes, a fé verdadeira. Hebreus 4 e 2 diz assim: porque também a nós foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhe aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Às vezes a pessoa não sente em sua vida a segurança de uma consciência purificada. O homem é aceito diante de Deus, não por si mesmo, mas através do Salvador Jesus. Paulo, escrevendo a Timóteo, a sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 19, ele disse: conservando a fé verdadeira, a boa consciência, a qual alguns rejeitaram, fizeram naufrágio da fé. Efésios 2 e 13, Paulo ainda escrevendo vai dizer: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Fé baseada em opiniões ou sentimentos humanos pode originar queda também, mas quando o homem fica debaixo do sangue de Jesus, ele obtém vitória. Apocalipse capítulo 12, versículo 11 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Descuido de cumprir as várias determinações do Senhor também pode causar queda. É necessário que haja uma posição definida na obediência às coisas do Senhor. Isto envolve vontade e afeição natural pelas coisas de cima, pelas coisas do céu, pelas coisas eternas. Uma falha nisso pode levar o homem a uma queda. Colossenses 3, 1 a 3 diz: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima,
e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, ou seja, mortos para o pecado. Os vossos membros, eles morreram para o pecado e agora estão vivos para Cristo. E ele continua dizendo, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Outra causa provável, convicção superficial do pecado. Não conhece o pecado de uma forma que o vai entender melhor para que ele não peque. É verdade que isto é uma obra do Espírito Santo, mas enquanto o pecador não sentir profundamente seus pecados e misérias, não clamará a Deus e, consequentemente, não poderá experimentar a vida, a eficácia, né? Não poderá experimentar em vida a eficácia do sangue de Jesus, que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus Cristo tira o pecado do mundo. Jesus, quando veio para ser batizado por João, o Batista, ou seja, o batizador, ele confessou dizendo, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então nós devemos confiar no sangue de Jesus Cristo para que os nossos pecados sejam perdoados. 1 de João 1,7 diz, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Outra causa que pode levar o homem à queda, não se ter entregado totalmente ao Senhor Jesus. Você se entregou totalmente a Cristo? Se não se entregou, cuidado. Quando há entrega total, a conversão torna-se realidade. Quando não, é perigoso cair mais tarde. Romanos 6,13 diz, nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas vossos membros devem ser apresentados a Deus como instrumentos de justiça. Romanos 12,1 diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Outra causa provável que pode levar o homem à queda, ter deixado de confessar a Cristo diante dos homens. A confissão da nossa salvação fica firme e a nossa fé fica fortalecida quando confessamos a Cristo diante dos outros. Confessar a Jesus com a boca é uma das exigências de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 8 e 9 diz, e digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. A negligência na vida de oração, a negligência à leitura bíblica, a ausência nos cultos e o descuido de viver uma vida cheia do Espírito Santo pode levar o crente em Jesus a cair em pecado. Portanto, o que devemos fazer? Devemos sempre ler e meditar na Bíblia Sagrada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 13 a 15, Paulo aconselha o seu filho na fé, o Timóteo, e ele diz, persiste em ler, Timóteo, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, Timóteo, o qual te foi dado por profecia, com imposição das mãos do presbitério. Muitas dessas coisas, ou seja, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Orar, é preciso orar sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo aconselha, orai sem cessar.
aos Efésios, quando Paulo escreveu 6:18, ele diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica, não descuidar dos cultos na congregação, esteja sempre na sua igreja, congregando, cultuando, confraternizando-se com os irmãos, louvando a Deus. Salmo 122:1, o salmista disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Hebreus 10:25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Outra coisa, viver uma vida cheia do Espírito Santo. Romanos 12:11, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Efésios 5:18, e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Atos 1:8, Jesus disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Vamos viver uma vida cheia do Espírito Santo, para que não caiamos nas tentações, para que não caiamos em pecado, para que não soframos a queda. Vamos dizer isso às pessoas que estão desviadas quando voltarem para a casa de Deus, que elas devem ser cheias do Espírito Santo. Depois de haver diagnosticado a causa do desviado, o evangelizador, ele deve mostrar ao desviado que o Senhor está pronto para recebê-lo. Ele também, quem evangeliza, vai mostrar que a igreja está com as portas abertas para receber os filhos pródigos e que os irmãos se alegrarão muito com o seu regresso. Quem evangeliza os desviados vai dizer para eles, vai dizer ao desviado que o Senhor renovará suas forças e vai abençoá-lo grandemente. Se o desviado desejar voltar, faça uma oração com ele, acompanhe ele até a igreja, a fim de que ele se sinta mais à vontade. Apresente ele ao pastor da igreja, ao dirigente da igreja local, para que ele seja reintegrado na comunhão dos santos. Continuar ajudando sempre este homem, esta mulher, este jovem, este adolescente que estava distante e agora voltou, no que for possível, até que ele volte a ficar firme nos caminhos do Senhor, evangelizando os desviados, aqueles que estão longe. Vamos evangelizar os desviados, mas vamos ter cuidado para com a nossa vida, para que nós também, mais tarde, não venhamos a ser como um deles. Vamos vigiar a nossa vida e vamos evangelizar aqueles que estão distantes da casa do Pai, que estão sofrendo, que estão passando fome da palavra de Deus, que estão, às vezes, desejosos para voltar. Vamos dizer a ele que as portas da igreja estão abertas, que o Senhor o está esperando para que ele volte para a casa do Pai e seja salvo e possa subir para o céu no arrebatamento da igreja. Deus te abençoe e na próxima oportunidade estaremos aqui para trazer mais subsídios da palavra de Deus, mais subsídios da escola bíblica dominical.